E o Roger Machado que acabou de ser apresentado na sala de imprensa do estádio Beira-Rio e ele falou sobre muitas situações que eu quero trazer para vocês no dia de hoje, falando sobre seleção brasileira e de como que o Inter é um ritual para ele. Também falou sobre a identificação com o Internacional, falou sobre o uso da categoria de base e aí ele trouxe uma aspas muito interessante, ele foi muito sincero inclusive, falou sobre a conversa que ele terá com Abel Braga e eu quero trazer depois disso mais para falar com vocês. E quero te também trazer outras coisas que disse o novo técnico do Internacional, de como pretende trabalhar com esse time, qual será o esquema, quais adaptações vai fazer, quais semelhanças com o trabalho de Eduardo Cudê e também sobre gestão de vestiário, né? Porque ele é tratado como um mau gestor. E ele falou, inclusive soltou verbas sobre essa situação desse rótulo que ele tem de ser um mau gestor. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo com novas notícias sobre o Inter, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve nesse canal, estamos quase chegando a 25 mil inscritos aqui no canal e também ativa aqui o sininho de notificações que é bem importante. Deixa nos comentários também a tua opinião sobre Roger Machado. Tu gostou do Roger? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a tua opinião, tá bom? Começando com essas informações, antes de eu falar sobre a entrevista do Roger Machado, eu tenho que falar sobre o primeiro treino que ele deu na Morada dos Quero-Queros por volta das 13h30 da tarde, inclusive isso atrasou em cerca de meia hora a entrevista do Roger Machado. Dentro desse primeiro treino, a gente vê algumas coisas que já são características de Roger Machado. Alguns trabalhos que ele faz que a gente já tinha visto no Juventude, já tinha visto no Grêmio. Principalmente a parte de pressão. Ele fez 2 trabalhos com os jogadores do Internacional de pressão, porque assim como Eduardo Cudê, ele gosta muito de pressionar o adversário. Depois da entrevista coletiva, o próprio Roger explicou sobre essa situação, né? Falou o momento que a gente vive, que daqui a pouco, né, às vezes vai ter que ir no bloco médio, bloco baixo, bloco alto, mas isso eu quero falar ao longo desse vídeo. As atividades que o Roger Machado fez ao longo do dia de hoje, tá? Fez trabalho de intensidade de pressão, fez trabalho de toque de bola e aí aconselhava os jogadores do Internacional a darem toques de primeira, a serem rápidos, a serem menos burocráticos. Algo que a gente via muito no trabalho de Eduardo Cudê. Um time do Inter burocrático. Não sei se ele pedia isso, se os jogadores não conseguiam implementar a ideia do treinador argentino, mas isso a gente já conseguiu ver, né, uma mudança no treino de hoje de Roger Machado. Sobre jogadores que ficaram de fora desse treino, tá? Valência, ainda se recuperando de uma lesão no quadril, está sendo poupado para terça-feira para a grande classificação que o Inter vai fazer contra o Rosário Central. Lembrando que o Inter fez, inclusive, promoção para os sócios, né? Ou seja, sócio não paga nessa partida contra o Rosário. Bem interessante, diga-se de passagem. O Bustos estava fazendo controle de carga. O Vitão tem uma lesão muscular. Eu tenho informação que, inclusive, vai ficar fora por algumas semanas. O Vitão já está vendido para o Real Betis. A tendência é que nem jogue mais com a camiseta do Internacional, tá bom? Outros jogadores que ficaram de fora do treino de hoje: Fernando, Thiago Maia, além disso, Charles Arangues e, obviamente, o Borré, que ainda já voltou, tá fazendo trabalhos em volta do campo, inclusive deve ser relacionado para o confronto contra o Botafogo, tá bom? Agora falando exatamente sobre a entrevista coletiva do Roger Machado, tá? E aí ele começou, por exemplo, falando, né, sobre a situação de assumir o cargo do Inter. Se ele estava pronto para assumir o cargo do Internacional, porque ele foi perguntado. O presidente Alessandro Barcelos, quando falou que ia trazer o novo treinador, disse que seria um treinador do tamanho desse elenco do Internacional. E ele foi perguntado se ele é do tamanho desse elenco, desse investimento que foi feito. E ele disse que se sente muito preparado, que amadureceu ao longo desses 10 anos. Né? Ele disse que tiveram, inclusive, amadurecimentos que ele fez ao longo dos trabalhos, por exemplo, desde 2016, né, por exemplo, até agora, e diz que se sente muito preparado para assumir esse cargo. Ele disse, inclusive, foi perguntado sobre essa situação do Grêmio, né, de como que ele lidava com essa situação de assumir o Grêmio, de assumir o rival nesse momento. E ele falou exatamente nesse sentido, que lida com naturalidade, porque o torcedor, na visão dele, é passional. Ele disse que nunca tratou Inter, Grêmio como daqui a pouco times inimigos, né? Apenas dentro de campo. Fora de campo ele trata com o maior profissionalismo possível. Além disso, ele diz que consegue administrar isso muito
muito bem para conviver nos dois lados de maneira mútua. E aí eu quero trazer, inclusive, um bastidor para ti, que não tem nada a ver com essa entrevista do Roger Machado, mas é sobre o time que ele torcia ao longo da sua infância. Óbvio que isso muda quando ele se torna profissional. Mas o Roger Machado, ele era colorado. Inclusive eu consegui conversar com uma pessoa muito próxima do Roger Machado após a entrevista coletiva, e ela me disse exatamente o seguinte: o Roger era colorado. Inclusive mostrando uma foto do Roger colorado. O Roger era colorado, sim, óbvio. Agora ele vai ter essa identificação, inclusive caiu muito bem o manto vermelho nele, mas ainda continuando com algumas situações e uma confirmação que ele traz que é muito importante. Ele foi perguntado sobre Abel Braga, porque o Abel Braga pode assumir o cargo de novo coordenador técnico do Internacional. Inclusive existem conversas para isso acontecer. E ele disse que não conversou com o Abel Braga, mas vai ligar para ele. Disse que um profissional desse calibre, que foi campeão mundial, que tem, né, já uma identificação com o Inter, é um cara que obviamente seria muito bem-vindo. E a gente sabe que o Abel Braga está muito próximo de ser novo coordenador técnico do Inter. Além disso, ele foi perguntado, e aí inclusive ficou brabo, não brabo, mas ficou um pouco mais irritado nessa situação de não ser um bom gestor de grupo. E ele diz que, a partir de agora, uma das principais características que ele tem é criar bons ambientes. Ele diz que amadureceu também nessa situação ao longo dos times que ele foi trabalhando e ajustou exatamente essa situação de administrar bem o vestiário. Ele diz que só o tempo e experiência poderia trazer isso para ele. E ele diz que acha injusto quando fala que ele não é um bom gestor de vestiário. Na visão dele, inclusive, quando o campo está funcionando, não é um trabalho só tático, mas também um trabalho que envolve a gestão de vestiário. Outra situação que ele falou também é que existem algumas semelhanças, inclusive ele estava vendo, existem algumas semelhanças dele com o trabalho de Eduardo Cudê, mas ele diz também que tem algumas coisas a serem evoluídas. Ele diz que já enfrentou Eduardo Cudê contra o Rosário Central, inclusive, lá em 2016, naquela Libertadores que o Grêmio enfrentou. Inclusive, foi eliminado para o Rosário Central naquele momento. Ele disse que já conhecia muito o trabalho de Eduardo Cudê, mas ele disse que estudou muito o Internacional. Ele disse que conversou muito com o seu analista de desempenho para descobrir todos os meandros do Internacional. E ele já sabe disso. Inclusive, ele disse, agora quando eu chegar em casa, depois dessa entrevista coletiva, eu vou assistir novamente Rosário Central e Inter e ver exatamente como que o Rosário Central joga e como que a gente pode ganhar. O Roger Machado é um cara que é muito estudioso. E o que deu a entender na entrevista coletiva é que é um cara que se adapta muito ao adversário. Ele disse, a gente tem um DNA, meu time vai ter um DNA, mas a gente vai criar várias adaptações de adversário para adversário. E isso é muito legal, porque nos trabalhos de Eduardo Cudê, a gente não via isso. Era sempre o mesmo time, o mesmo estilo e não mudava. Com o Roger Machado não. Vai ser um time que vai ter adaptações dependendo do adversário. Sobre categoria de base, ele trouxe, na minha opinião, uma das melhores frases da entrevista coletiva, né? Que é exatamente sobre a situação de, neste momento, criar um planejamento para o jovem entrar. E aí disse, inclusive, a seguinte frase: se o jovem subir profissional e depois voltar para as categorias de base e voltar mais marrento, ele não sobe mais profissional. Inclusive, ele deu esse recado direto, falou sobre o Gabriel Carvalho, que realmente é um belíssimo jogador. Ele foi perguntado, inclusive, sobre essa situação e diz que pretende trabalhar com 30 jogadores no seu plantel. E ele especificou G1, grupo 1, grupo titular, G2, grupo reserva e o grupo 3, jogadores que sobram e jogadores oriundos das categorias de base. E além disso, a outra principal frase da entrevista coletiva do Roger Machado: o ambiente do treino é para recuperar a confiança. E ele disse que no treino de hoje ele falou isso para os atletas: não façam o que vocês sempre fazem, façam algo novo no treino, façam jogadas novas, dribles novos, coisas novas no treino, porque o lugar para errar é no treino, não no jogo. Façam coisas diferentes no treino, e porque é o treino que vai começar a dar confiança para vocês. Uma belíssima entrevista do Roger Machado, diga-se de passagem. O Inter treina amanhã e após isso viaja para o Rio de Janeiro, tá bom? Além disso, só para terminar esse vídeo de tudo que a gente falou sobre Roger Machado, sobre o primeiro treino também de Roger Machado, quero te trazer também um bastidor que aconteceu ao longo do treino de Borré e Alan Patrick, né? O Borré estava fazendo alguns trabalhos em volta do campo, que ele estava voltando da seleção colombiana. O Alan Patrick também estava fazendo trabalhos físicos e eles tiveram ali uma pequena conversa. A gente não conseguiu saber muito o que foi, mas a princípio era uma conversa do Borré explicando ali como é que foi a final da Copa América para o Alan Patrick, explicando algumas jogadas de como inclusive a Colômbia podia ter empatado, né? E aí trazendo inclusive esse bastidor meio inusitado, essa conversa misteriosa que aconteceu com o Alan Patrick, mas também o Alan Patrick explicando algumas situações para ele do tempo que ele ficou fora no Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários também a tua opinião por tudo que eu falei nesse vídeo. Grande abraço, valeu, falou e foi!